E aí pessoal, hoje vamos falar sobre combustão ligado aí, né, em relação às reações orgânicas em compostos orgânicos, tá bom? Principalmente em relação aos alcanos, certo? Então, quando a gente fala de combustão, já trago para vocês a ideia de queima, tá bom? É toda a reação que vai ocorrer ali uma queima, tá certo? De forma bem genérica, certo? Aquela reação onde tu vai gerar CO2, tu vai gerar água. Muitas vezes a reação de combustão ela não é de forma completa e acaba liberando foligem, certo? E outros subprodutos. Então, dentro das reações orgânicas, a combustão é uma reação de oxidação, tá? Ela é bem severa, né? A gente botou aqui uma reação de combustão bem severa entre um composto oxidável e o oxigênio. Eu trouxe aqui para vocês uma relação bem legal, né? Eu tenho aqui os reagentes e aqui eu tenho os produtos formados dentro de uma reação de combustão. Então eu sempre vou ter que ter meu combustível, que vai ser o meu composto orgânico, e aí eu vou ter que ter o oxigênio, que é chamado de comburente. Esse combustível ele é um composto oxidável, quer dizer, ele vai sofrer oxidação. Pode ser um álcool, pode ser um hidrocarboneto, tá bom? Por exemplo, a gasolina. A gasolina é composta de vários compostos orgânicos e eles sofrem combustão bem efetiva, né? Bem severa, liberação de calor bem efetiva. Em relação à liberação de calor, a gente vai já falar quando eu for fazer o esquema aqui com vocês. Então, o combustível ele vai ter essa natureza, né, na natureza orgânica. A gente vai já estudar com um hidrocarboneto. Ele vai sempre reagir com oxigênio na presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio, a reação de combustão não vai acontecer. Tá? Imagine que você tem uma vela, por exemplo, né, ela é feita ali de parafina, tem um paviozinho, tu acende ela. Ela começa a queimar, beleza, forma chama. Tá ali liberando calor, luz e tudo mais. Se você colocar um copo de vidro em cima, né, e tapar toda ela sem tocar na chama, você vai ver que a chama ela vai apagar, tá bom? Porque a concentração de oxigênio vai diminuir e eu não vou ter mais comburente para reagir. E a chama vai apagar. Um experimento bem simples que você pode fazer em casa. Então, se eu tiver o combustível reagir com o oxigênio, que é o comburente, e formar CO2 e água de forma bem completinha, eu tenho uma reação de combustão completa, né? Se no meu produto eu tiver CO2 e água, eu tenho uma reação completa. Então, quando as questões falam de combustão, elas sempre vão tratar, né, de combustão completa. Eu sempre vou lembrar da formação de CO2 e água de forma obrigatória. São produtos bem simples da gente lembrar. Já quando não forma CO2 e água, por exemplo aqui monóxido de carbono, que é o CO, e a água, carbono elementar, né, pessoal, que é o carvão, e a água, eu tenho as reações de combustão incompletas, tá certo? Então, nesse caso aqui, que tem esse carbono, né, é incompleta com formação de foligem, tá certo? Aqueles poluentes, né, a foligem de carvão, aquele pozinho do carvão que é liberado, faz mal para a respiração, causa problemas respiratórios e tudo mais. Então eu tenho as reações incompletas que estão ligadas aí a problemas ambientais. E as reações completas que estão mais voltadas para as reações orgânicas e também ligadas aí à estequiometria. Um composto orgânico bem legal da gente trabalhar são os alcanos, certo? De forma genérica a gente tem para os alcanos essa seguinte equação bem grandona aqui. Ela não é tão simples da gente estar lembrando, mas com muita prática você consegue, tá bom? Realizando ela. Eu já vi várias questões que trazem esses temas, né? Reação de combustão com alcanos, que no caso o alcano vai ser o meu combustível, tá? O meu composto oxidável, eu vou reagir ele com oxigênio e aí eu vou formar CO2 e água. Então, de forma genérica, eu vou ter essa equação bonitinha aqui que tem várias partes. Por exemplo, eu tenho esse 2 aqui, né? Ele já faz parte da equação, que vai ser o meu coeficiente estequiométrico do meu combustível. Por exemplo, eu tenho aqui CnH2n mais 2. Para quem lembra, isso daqui é a fórmula geral de um alcano, tá bom? Todos os alcanos eles seguem essa regra, tá? Esse Nzinho aqui é o número de carbonos que eu tenho na estrutura. Então, por exemplo, eu tenho o butano, né? O butano ele tem 4 carbonos, vem de but, né? 4. Então eu iria substituir esse N por 4, aí eu iria ter a fórmula do meu hidrocarboneto. Na outra parte aqui, 3N mais 1. Esse N ainda é o número de carbonos. Então essa parte que está entre parênteses vai ser o número, né? Eu vou resolver essa equaçãozinha aqui, vou substituir o N, e aí eu vou ter o número de oxigênio, né? O coeficiente estequiométrico do oxigênio já balanceado. Depois 2N referente ao CO2, vou substituir o N aqui pelo número de carbonos, eu vou ter o coeficiente do CO2. E depois 2N mais 2 referente à água, tá bom? Mais calor, pois trata-se de uma reação exotérmica. Então vamos trabalhar isso aí com um exemplo em um alcano.
tá? Vou só botar aqui na outra tela para que a gente possa fazer os rascunhos. Então, a gente tem aqui um exemplo para o butano, tá? Então, eu vi que cada parte dessa equação aqui, eu vou ter, né, o coeficiente bonitinho, tá? Já quando eu for calcular, vai dar a reação de combustão para esse combustível. Vamos supor que você tem aí, você precisa da reação de combustão do butano, tá? E essa equação aqui, ela vai facilitar muito o desenvolvimento do mecanismo, né, da equação com seus coeficientes estequiométricos bonitinho. Então, primeiramente eu preciso saber qual é a fórmula do meu alcano. Lembrando, né, a fórmula geral é que CN H2N mais 2. Como é que vai ficar? O butano, ele tem esse prefixo aqui, but, né? Esse prefixo but significa que eu tenho 4 carbonos. Então, o meu N vai ser igual a 4, tá? É but, tá? Vem de 4. Então, vai ficar como? C4. O que foi que eu fiz? Eu substituí o N por 4, tá bom? Coloquei o N aqui e coloquei 4 no lugar do N. Aí vai ficar, o número de hidrogênios vai ser o seguinte, vai ser 2, vou colocar aqui entre parênteses, 2 vezes N, que no caso é 4, mais 2. Logo eu posso botar aqui, né, eu vou resolver essa equação bem simplesinha, e vai ficar o quê? C4 vai ficar 2 vezes 4, 8 mais 2, são 10. Então é uma moleza, né, pessoal? Aqui, ó, vai ficar C4H10. Essa é a fórmula molecular do meu alcano. Então eu já começo a colocar aqui, vou colocar aqui de uma cor mais expressiva para vocês, tá? Aqui embaixo. Minha equação já vai começar. Então são 2 vezes a minha fórmula molecular aqui. Então vai ficar 2, né? C4H10. Já comecei. Aí eu resolvo aqui a outra parte, tá? A outra parte, no caso aqui, é a quantidade de oxigênio. A quantidade de oxigênio, tá? Vai ficar como? Eu já sei que é 3N mais 1. Então vai ficar, né? 3 vezes N, que é 4, mais 1. Tá? Eu segui a fórmula geral. Tá bom? Então fica 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. Então o meu coeficiente estequiométrico aqui na minha equação vai ser 13 para o oxigênio. É bem rapidão. Então eu coloco aqui mais 13, que é o valor dessa parte da equação aqui da reação, mais 13 oxigênios. Tá bom? Já tenho meus reagentes. Pronto. Eu já sei que no meu produto eu vou ter CO2, porque é uma reação de combustão, mais água. Tá bom? Então eu já vou saber que vou ter CO2 e água. E aí eu vejo, né? Eu sei que o número de CO2 aqui vale 2N. Então eu vou botar aqui, ó. CO2 vai valer o quê? 2 vezes N. É bem simples, eu vou colocar, já sei o valor de N, vai ficar 2 vezes 4, que vai ser 8. E aí eu já coloco o coeficientezinho aqui, vai ser 8, tá bom? E aí o último é, no caso, a quantidade de água. A quantidade de água vai ser isso aqui, né? A quantidade de água vai ser 2N mais 2. Então vai ficar como? 2 vezes 4 mais 2. 2 vezes 4, 8, né? A prioridade aqui é a multiplicação. Mais 2 são 10. Então eu vou ter 10 mols de água. Tá certo? Então o que as equações elas pedem? Às vezes, né? Aqui eu tenho já a minha reação de combustão, já com meus coeficientezinhos estequiométricos totais, né? Por exemplo, pessoal, é bem simples. Para me garantir que ela está balanceada, por exemplo, eu vejo aqui, a quantidade de carbono vai ficar 2 vezes 4, são 8 carbonos. Eu tenho 8 carbonos desse lado nas reagentes, eu vou ter que ter 8 carbonos no produto. Então aqui 8 vezes 1 vai dar 8. E se você fizer, né, conferir todos os outros elementos, hidrogênio, oxigênio, vocês vão ver que está perfeitamente balanceado. E aqui eu tenho uma reação de combustão. E eu não posso esquecer que aqui eu ainda tenho calor, tá, sendo liberado. Isso indica que a reação ela é exotérmica, tá? Ela vai ser exotérmica, tá bom? E aí eu já lembro aqui para vocês que o ΔH da reação exotérmica é negativo. Toda reação de combustão tem um ΔH negativo. Só relembrando aí um pouco da fisicoquímica da coisa.
tá certo? Então, professor, como é que eu vou treinar isso? Você pega outras substâncias como o propano, o octano, tá bom? E aí você vai aplicando aqui nessa regra geral. Em muitas questões aparecem, aí às vezes eles pedem, se eu tiver o propano, quantos mols de oxigênio eu vou precisar, quantos mols de CO2 eu vou formar, tá bom? E aí as questões elas te pedem isso. Aqui eu já fiz uma revisão sobre fórmula geral de alcanos e isso fica para vocês, né, que estão aqui no terceiro ano, como forma de revisão. É bem legal isso para outros temas da orgânica que a gente já viu, como fórmula geral, estrutura dos alcanos, fórmula molecular, tá bom? E um pouco aqui de fisicoquímica, tá bom? Você sempre vê que o calor, quando está aqui nos produtos, né, a reação é exotérmica, liberação de calor, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula sobre reações orgânicas.